Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais um episódio da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Jorge Fernandes, CEO da Unicoba. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sino para que você possa acompanhar todas as discussões com os líderes da transformação digital no Brasil. A Unicoba é uma das maiores marcas de soluções de energia do Brasil e da América Latina. Presente há 49 anos no mercado, a empresa desenvolve soluções de armazenamento de energia, combinando extensa experiência em manufatura de eletrônicos e agilidade operacional. A Unicoba é fornecedora de baterias estacionárias e baterias portáteis para celulares e laptops. A empresa possui plantas industriais em Manaus e em Extrema, Minas Gerais, e parceria comercial com 2 escritórios na Ásia, Seul e Shenzhen. O Jorge é engenheiro civil, com MBA em Management e especializações na Fundação Getúlio Vargas e na Fundação Dom Cabral. Antes da Unicoba, ele trabalhou na AIM, numa companhia mineradora, na Ambev, na Fran Capital, na Votorantim Asset Management e no Banco Santander. O Jorge chegou em outubro de 2022 para fortalecer o crescimento sustentável baseado nos objetivos ESG da companhia. E principalmente... Jorge, muito prazer em ter você aqui com a gente. Eu queria, meu. Obrigado, começar a fazer a primeira pergunta para você, né? O que motivou, o que está motivando, né, a Unicoba a ingressar numa jornada de transformação digital? São 3 fatores que a gente costuma dizer aqui internamente que motivaram isso. Então, o primeiro é um mercado muito competitivo em chumbo, né? Baterias, quando a gente fala em bateria, todo mundo vai lembrar da bateria do carro ou da casa do vô, que tinha aquela bateria velha que ficava lá no quintal de chumbo, né? Esse mercado de bateria de chumbo se tornou muito competitivo, em parte porque tem muita reciclagem, muito compra de material para refabricar uma bateria de chumbo. Então, ele se tornou um mercado muito, como eu vou dizer, com muita gente e pouca tecnologia colocada, né? É Então, aquele oceano vermelho, né, que o pessoal fala, né? isso. Literalmente, todo mundo fazia bateria de chumbo e é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que tem uma sofisticação. E a gente observou a necessidade, a demanda do mercado por baterias mais inteligentes, né? Não tem como eu fazer uma bateria de chumbo para um celular, para um laptop. E isso foi o que começou lá atrás, né? Uma empresa de 50 anos. O primeiro ponto de que, a tecnologia de chumbo, ela um dia tende a ser ultrapassada, vamos procurar algo novo, né? Esse foi o primeiro ponto. O segundo é uma transição que a gente está vendo, que a gente chama aqui de uma energia 4D, né? 4D porque ela é descarbonizada, descentralizada, diversificada e digital. Ela é descarbonizada porque a gente vê essa eletrificação toda no planeta, e essa eletrificação bate em questões de a energia solar não é o tempo inteiro, a energia eólica não é o tempo inteiro, e baterias entrariam como uma maneira de você equilibrar o sistema. Descentralizada, porque você pode gerar energia solar em qualquer lugar. Então, qualquer prédio pode ter, e antigamente você tinha grandes usinas de geração de energia. Então, a gente achou que esse era o segundo passo dessa energia 4D que a gente chama, né? O segundo D. O terceiro é que ela é diversificada. A gente não tem como gerar energia, não existe uma regra, né? Eu posso generar energia limpa solar, energia limpa eólica, a gente vê dezenas de exemplos de outros tipos de geração de energia, só que você sempre vai voltar para o mesmo problema, né? Ela precisa ser armazenada para não usar, para ser usada em momento que não tem sol, que não tem vento e assim por diante. E a quarta D é de digital, porque você hoje em dia a bateria não pode ser só um sistema que guarda energia, né? Ele tem que saber a hora de ele entrar, a hora de ele desligar, de ele inverter. No fundo, teve uma inteligência acoplada à bateria que antigamente não tinha. A Unicoba percebeu esse momento como uma coisa chave para crescer no mercado de bateria, tá? E essa transição de 4Ds que a gente chama, a gente acha que está bem posicionado em cada um deles, tá?
Acho que o terceiro ponto-chave é um pouco relacionado ao que está acontecendo no próprio mercado de telecom. Tá? Telecom está saindo de um 4G para um 5G, que de novo, não é uma torre, são vários lugares para disseminar o sinal de 5G. São vários lugares que você demanda que a energia fique o tempo inteiro operando e você não pode contar sempre com o sistema, porque o sistema de energia elétrica físico, de postes ou de cabos subterrâneos, sempre tem o risco de falha, né? E a falha é onde entra a bateria, principalmente, de novo, acoplada de inteligência para conseguir saber a hora de entrar e manter o sinal funcionando, né? A 5G implica em, basicamente, internet para tudo, né? Para o ponto de ônibus, para os equipamentos todos, né? Para o carro se comunicar, e você não pode ter uma interrupção do sinal, né? Essa aqui é a diferença, e é aí que a gente viu a motivação da transformação da companhia, né? Então, essa é um pouco da ideia, né? Desde o passado, do tipo, o chumbo vai morrer, as baterias têm que ser mais inteligentes, a hoje em dia ser puxado por essa modificação que a Telecom está permitindo para a gente. Você vê, inclusive, como tendência da nova economia, né, você transformar os aparelhos, né, numa mistura de sensores e de dispositivos inteligentes, né? Você tem isso desde a bateria até a escova de dente também já é um elemento inteligente, porque é possível você colocar sensores ali e eles se adaptar, né, à superfície da boca da pessoa, até mesmo colheres, né, que se adaptam à mão das pessoas que têm problema de Parkinson. Então, isso é uma tendência muito forte no que a gente chama de transformação digital. E essa questão energética também para vocês é uma grande oportunidade, porque na medida que você tem 5G e até mesmo o próprio setor elétrico começa a usar baterias para armazenar energia, não só gerar, mas armazenar, como, por exemplo, a ANEEL tem aquela chamada 21, né, de você ter os containers, né, de bateria de lítio. Isso é uma possibilidade fantástica, né? Não sei se vocês estão também nesse tipo de negócio, né? Aqueles containers, né, nas subestações, né, de transmissão, né? A gente tem internamente estudos, tá? A gente não fez nenhum projeto ainda desse tipo, a gente saberia fazer, tá? É uma questão aqui de não ter tido a oportunidade de fazer ainda, mas é um outro ponto que você mencionou. A energia hoje, a gente vai passar por um momento onde a bateria vai acabar se tornando quase como um reservatório de energia, né? Então, eu sempre gosto de pensar em água, né? A água, você tem um prédio, você joga para a caixa d'água, ela armazena e depois distribui quando a rua não tem água, né? O poço artesiano serve para o mesmo princípio, né? Uma reserva. Na prática, a bateria vai se tornar uma reserva, né? Ou para estabilizar, que nem você está falando, então eu tenho um fim de linha numa transmissão energética, né? Aquelas linhas de transmissões gigantes, e aí chega numa comunidade ou numa região onde tem picos e as oscilações de consumo de energia, tipo litoral e Campos de Jordão, que tem oscilações de fim de semana, feriado, a bateria acaba ajudando a você não ter a oscilação, ela funciona como um reservatório, né? Então, chama de peak a oscilação shaving. vai ter entre a energia da bateria e segura a queda de tensão que teria na região. Essa que é uma ideia muito boa. É uma indústria bem privilegiada, acho que e é um momento privilegiado também para vocês. Agora, como é que vocês estão se estruturando para essa jornada, né? Dependendo da empresa, a gente vê empresas que chamam consultoria de fora, ou empresas que recebem orientação da matriz, ou empresas que saem fazendo por conta própria, né, e vão experimentando, né? Você tem de tudo, né? Depende do segmento, do nível de maturidade da empresa. Como é que está sendo no caso de vocês? Como é que vocês estão querendo conduzir isso? Bom, aqui eu vou ter que tocar um pouco na história da Unicovo, tá? Ela foi fundada há 50 anos, quase, esse ano a gente vai fazer 50 anos, e o fundador, ele sempre foi uma pessoa inovadora, né? Essa aqui é o ponto-chave, né? Mas ele era um inovador daquele mais antigo, né? De anos e anos atrás, onde ele ia fazendo e ia alcançando o resultado, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. E a companhia foi aprendendo a fazer dessa maneira. Não mudou muito não, viu?
A Apenas gente os tem um nomes histórico. são mais sexys agora, mas não mudou muito, não. Então, a gente tem esse histórico que vem dele. Então, é uma companhia acostumada a fazer as coisas desse tipo, né? Ah, vamos lá, vamos tentar. Se der errado, a gente volta, redesenha e faz de novo. Mas, posto isso, nos últimos 10 anos, a companhia tem passado por uma certa transformação, tá? Porque o capital que veio para a bateria há 10 anos atrás, e é uma indústria de capital, né, precisa de dinheiro para conseguir montar os próprios sistemas que você mencionou, são de containers de bateria, são caríssimos, e, em geral, você precisa comprar a bateria antes de montar o sistema, e o comprador só paga, em geral, quando ele tem o sistema 100% pronto, né? Então, tem uma questão de capital de giro aqui muito pesada. Essa questão do capital de giro pesada, né, fez com que a companhia, no passado, né, 10 anos atrás, fosse procurar private equity. Então, a gente já está na segunda rodada de investidores. Já teve um que saiu, entrou o Global Environmental Fund, que hoje é um dos sócios daqui, e a entrada do capital de private equity, de venture capital, qualquer que seja esse capital que vai para o equity, né, ele acaba trazendo uma profissionalização implícita para a companhia, porque ele exige níveis de governança corporativa, níveis de reporte de resultados. Então, a gente acabou se profissionalizando e se estruturando um pouco para conseguir enfrentar esses desafios. Agora, a gente ainda peca um pouco, né, digamos assim, em ter uma constante acompanhamento de consultorias e talvez porque de quem trabalhou em consultorias, né? Talvez as consultorias também falhem um pouco em ter um produto que faça sentido para uma empresa no estágio que a gente está, né? Não adianta, assim, adoraria ter parceiros como McKinsey, Bain, BCG, Booz Allen, mas eu não tenho hoje como pagar o que eles me cobrariam para me dar uma assistência. A gente tem uma consultoria chamada Powerhouse, que vem por cá para a gente, faz principalmente estudos estratégicos, e a gente, em geral, tem sempre um trabalho com ele, mais de entender mercado e quais são as tendências, principalmente de curto prazo, e essa foi uma estruturação que a gente fez, faz, acho que, alguns ciclos, que veio com a entrada do private equity, né? Então, no fundo, eu acho que o precursor da nossa estruturação acabou sendo o capital de terceiro. E acho que o Interessante. último ponto, o mercado de baterias hoje é tão dinâmico que a gente tem uma empresa de 50 anos que funciona quase como uma startup, tá? Então, por que funciona como uma startup? Porque aqui tem oportunidade de crescimento exponencial todo dia. Eu fui almoçar, e eu estou contando ao vivo a história de 2 horas atrás. A gente foi almoçar com uma empresa de remanufatura de peças automotivas, e ele tem uma demanda para fazer remanufatura de bateria. E ele olhou, ele tem relacionamento, ele acha que a gente é capaz de fazer a remanufatura da bateria. Então, no fundo, isso aqui é uma possibilidade de negócio? Porque remanufatura de câmbio é 10, se não me engano, é 10 ou 7 para cada 100 carros. Bateria não é igual. Um carro elétrico não vai ter esse índice, porque celular, que é algo similar com a bateria de lítio, não tem esse tipo de erro nesse tamanho. Mas você tem ali outro mercado de, sei lá, 1.500 carros por ano para oferecer garantia que não está pronto ainda, não está estruturado. Interessante Você ainda isso. tem o problema da reutilização da bateria, porque ele pode, suponha que você comprou um carro elétrico, ele deu defeito, e eu tenho garantia, você simplesmente vai entregar o carro na concessionária, vai pegar um carro novo, e esse carro novo você vai usar como se não tivesse acontecido nada, né? Na prática, a montadora ficou com um jogo de bateria que não funciona. Então, ele tem duas saídas aqui. Ou ele remanufatura a bateria e põe na linha de montagem de novo, sem nenhum problema, se a bateria acabar tornando 100% igual, ou ele vai precisar dar um fim, né, para essas baterias de lítio que sobraram na mão dele. Essa logística reversa da própria garantia oferecida é um problema que a gente da Unicobra estaria preparado para resolver. Então, é uma Interessante. startup. Porque se eu quiser pegar meu dinheiro apertadinho aqui e botar X milhões nessa ideia,
eu terei retorno porque tem mercado e a gente sabe o que fazer com a bateria. Por isso que é uma startup de 50 anos. A gente precisa ter essa mentalidade aqui, tomar risco e etc. Você está falando uma coisa que eu acho que é muito importante para o pessoal que está assistindo. Transformação digital não é só uma transformação tecnológica, né? Ela é essencialmente uma transformação de modelo de negócio. Então, quando você está criando novos produtos, novos serviços ou novos modelos de negócio, você está fazendo uma transformação também, né? Você está vendo possibilidades de você aproveitar o que você faz de melhor para empreender em mercados novos, né? Ou empreender em produtos novos para o mesmo mercado, que é o caso que você está falando, né? Vocês estão aproveitando a expertise que vocês têm, né? As linhas até de produção, com talvez poucas alterações, e para criar um novo modelo de negócio. E isso é transformação. Você pode, né? E é interessante. Falando-se em adaptar, você já tem algum resultado que você considera interessante, que você possa compartilhar com a gente? Como é que vocês estão em termos das consequências dessa jornada? A companhia está nessa jornada de transformação, principalmente na migração de chumbo para lítio há uns 4 ou 5 anos já, tá? E a nossa taxa de crescimento de vendas nesse período foi ao redor de 28%. Então, Uau. A gente cresce mais ou menos 28% ao ano. Por quê? Por causa de demandas que vão surgindo, como essa que eu acabei de contar, e tem outras, o prédio que tem que instalar carregador de baterias e procuram a gente, carregadores de carros elétricos, e aí procuram a gente acha que o solar com uma estabilização de bateria faz mais sentido do que ligar na rede da Enel, por exemplo, da distribuidora, porque no fundo eu consigo linkar as duas coisas, né? Energia barata solar e a bateria para garantir a recarga do automóvel. São várias ideias. E cada ideia dessa, meu problema acaba não sendo a ideia, entendeu? Por isso que eu digo que é uma startup. O meu problema é o capital. Então, eu tenho um crescimento desse tamanho e eu acabo falando assim, tá bom, então gerei, sei lá, 10% das minhas vendas em caixa. Mas no ano que vem, se eu crescer mais 30%, eu vou consumir o que eu mesmo gerei nesse ano para fazer a venda do ano seguinte. Aí, quando aparece uma ideia nova, ou eu aposto dinheiro de equity dos investidores, ou eu vou ter que me apertar mais e mais no caixa para conseguir aumentar ainda mais a taxa de crescimento, né? Então, na prática, a gente tem um número de crescimento de revenues por causa da transformação, e que é absurdo. Eu considero um número extremamente alto. Além disso, tem um outro dado importante. A gente, nessa transformação que a própria bateria está propondo, vindo da eletrificação, a descarbonização, né, o fim, carros elétricos, motos elétricas, etc., a gente acabou entrando num mundo de ESG real, né, aquele ESG verdadeiro. Por quê? Porque quando eu pego, o meu background é uma comunidade isolada, né, uma comunidade isolada que pode ter sido uma comunidade isolada que não tinha energia elétrica nenhuma, e aí ela passou a ter, que é o sistema que foi instalado lá, ou ele pode ser uma comunidade isolada que usava diesel, gerador a diesel, a própria linha elétrica instável que chegava na região, e por aí vai, né? Quando você leva esse tipo de solução solar com bateria, que é o caso da foto, você está levando um ESG real para o jogo, né? Esse ESG que você está vendo não é aquela, eu estou tentando diminuir meu consumo de água. Eu reduzi os carbonos realmente de uma comunidade que antes usava óleo diesel para queimar e fazer energia, né? Então, isso a gente tem notado, né? E a gente, por causa um dos nossos investidores, né, que é o Global Environmental Fund, a gente tem relatórios que mostram o quanto a gente está tirando de carbono, o quanto a gente está ajudando a comunidade, e acho que esse se torna um indicador importante também que a gente alcançou nesse período, e é factível, é comprovável, e etc, etc. E a gente acaba sendo a gente não é o fio condutor da mudança, mas a gente é o resultado, a Unicoba é o resultado da mudança.
Porque quando você foi procurar armazenagem de energia, né, como eu armazeno? Você tem que bater no cara que sabia fazer bateria, que aprendeu há anos atrás como fazer em chumbo e evolui com a tecnologia, né? E aqui é até legal fazer uma separação. Não é uma questão da célula, né? Porque muita gente vai achar que o ponto é a célula. Como eu faço uma célula de lítio? Como eu faço uma célula de... O chumbo nada mais é do que uma célula de chumbo. Aí tem a célula de sódio, célula de hidrogênio. O segredo não é você focar na célula. O segredo é vocês montarem a inteligência da bateria, entendeu? Em última instância, no futuro, eu tenho que estar preparado se o sódio vencer, porque é mais barato que o lítio, ou se o hidrogênio vencer, eu tenho que ser capaz de usar a minha tecnologia para substituir a minha célula de lítio por uma célula de hidrogênio, por uma célula de sódio, e continuar fazendo bateria. O segredo não estaria na célula, o segredo estaria em como você faz a inteligência da bateria com uma célula diferente. Esse eu acho que é o ponto-chave. Então, quando eu montar um container gigante, provavelmente no futuro, pelo tamanho e o custo de um container, se a célula de hidrogênio se desenvolve, se a de sódio se desenvolve, o container vai ser de sódio, vai ser de hidrogênio, célula de hidrogênio, porque é mais barato que o lítio. E o resultado disso é saber se você está preparado para montar o container de célula usando hidrogênio, não lítio. Como o chumbo já morreu, né? Então, o segredo, eu até brinco, né? Se alguém fosse capaz de inventar um motor que se eu pingasse uma gota de álcool, ele rodasse 1.000 quilômetros, ele é uma coisa infinitamente mais limpa do que o que a gente tem hoje. Só que a eletrificação se mostrou mais factível do que montar um motor com um rendimento, uma rentabilidade tão alta, usando um combustível. Então, essa eletrificação é o resultado. E a bateria é, no final das contas, o reservatório que tem que ter. Né? Eu queria te perguntar o seguinte, e desafios, né? Que desafios você considera que têm sido os mais relevantes aí que vocês têm enfrentado? Eu tenho 3 desafios. Nessa minha jornada aqui, eu já descobri que contratar pessoas hoje em dia é um tema chave. Talvez um tema chave porque fazer bateria não é sexy, digamos assim. Então, eu tenho um problema de contratar pessoas. Talvez porque em geral, as pessoas têm uma imagem de que fábricas de baterias seriam coisas sujas, de chumbo e etc, etc, quando, na verdade, a nossa fábrica em Manaus deve ser mais limpa do que quase um hospital, digamos assim, de tão limpa que é a nossa fábrica. E é uma empresa completamente ESG, a gente faz realmente bem para a humanidade. Acho que a gente tem um estudo dizendo que impactou 50 mil pessoas, evitamos 26 mil toneladas de CO2 no ar. Teria uma história, mas o problema é que a gente cresce tão rápido que eu não tenho nem tempo de contar a história. Então, eu não tenho tempo de contratar pessoas. Esse eu acho que é um grande desafio que a gente tem. Tá? O segundo é uma questão cultural, né? Brasileira, nesse caso. O brasileiro é um pouco imediatista demais, né? Tem lado positivo e negativo de tudo, né? Mas essa mentalidade muito de curto prazo atrapalha quando eu já tenho um negócio que é de médio e longo prazo, né? Se eu decidir, se alguém vem bater na minha porta, eu quero montar um sistema isolado, é um projeto de 270 dias. Então, você tem todo um time frame aqui que é esticado. Se a pessoa vai cobrar um resultado de curto prazo, por essa cultura imediatista, eu vou ter um problema. Porque eu realmente tenho ciclos longos. E o ciclo da tecnologia em si só é longo, né? Então, o lítio não está nem 100% explorado e ele vai ter uma vida longa ainda, mesmo que amanhã surja a bateria de sódio de maneira efetiva, de hidrogênio. Você tem um ciclo longo, é tudo médio e longo prazo. Às vezes a gente é muito... a empresa é a melhor hoje. E não necessariamente você consegue trazer resultado tão rápido. E eu acho que o terceiro ponto é a restrição de caixa.
daí já entra numa parte mais financeira da nossa estrutura como economia, taxa de juros um pouco mais alta, o mercado sempre um pouco mais inflacionado, de novo, isso acaba restringindo o meu caixa, e eu tenho que selecionar ideias boas. Eu me torno mais difícil, porque às vezes você vai selecionar uma ideia boa e abrir mão de uma outra que parecia ser pior no primeiro momento, que daqui a 6 meses você fala, nossa, eu devia ter entrado naquela, e aí você vai tentar contornar, tudo porque você tem restrição de caixa, né? Então, esses 3 pontos realmente são hoje os maiores desafios que a gente tem. É impressionante como que a maioria das empresas tem problemas em comum. A questão da disponibilidade da mão de obra, e a questão do caixa e a questão da cultura são muito mencionados por vários segmentos de negócio, mas eu acho que o problema de uma transformação energética digital, principalmente na digital, é que você tem excesso de oferta. Então, você precisa tomar realmente decisões do que não fazer, porque é tanta coisa que você acaba ou jogando dinheiro fora ou se perdendo. Então, voltando aqui, eu queria aproveitar aqui tive conversando com o Jorge Fernandes, CEO da Unicoba, e, Jorge, foi um prazer muito grande aí falar com Prazer foi meu. você. Obrigado. E também queria avisar para o pessoal, reiterar, né, se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, e se você quiser acompanhar, aperta o sino para você ver as discussões que a gente tem, como essa aqui, que a gente teve com o Jorge. No mais, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo aí. Obrigado, eu. Um abraço.